Em junho de 1914, a Europa era um barril de pólvora. Bastava uma centelha para desencadear uma guerra mundial. Momentos decisivos que mudaram a história. Assassinato em Sarajevo. Em junho de 1914, num recanto da Europa, um jovem assassino fazia uma espera ao arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e à sua mulher Sofia. A bomba falhou o alvo. Anunciava-se um desastre. Retrocedamos a maio de 1910, ao funeral do rei Eduardo VII de Inglaterra. A Europa encontrava-se em paz, mas num equilíbrio muito frágil. Imperadores em uniforme, reis e chefes de Estado de 70 nações vieram prestar as suas homenagens no meio de uma espetacular demonstração de poder militar. Foi a maior reunião de membros da realeza que o mundo alguma vez assistiu. Por detrás da fachada da amizade, as grandes potências rivalizavam entre si para salvaguardar os seus diversos interesses. A Grã-Bretanha, a França e a Rússia czarista estavam unidas na necessidade de proteger os seus vastos impérios. Entre estas nações ficavam dois poderosos baluartes encerrados no interior do continente, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Todos sonhavam com o domínio da Europa. Os navios de guerra foram reequipados. Os exércitos que décadas antes haviam sido fortes com efetivos de 200 mil homens, tinham agora milhares. Em 1914, a Europa estava envolvida na sua primeira corrida ao armamento. O imperador Francisco José, que contava já com uma idade avançada, tinha governado o seu Império Austro-Húngaro na Europa Central durante os últimos 66 anos. Contava com 84 anos e a maioria dos seus súbditos não conhecia outro soberano. Na corte de Viena, capital do seu império, ele levantava-se da sua cama de ferro do exército todas as manhãs às 4 da madrugada. Mantinha o seu império decadente unido apenas pelo poder da sua autoridade. Depois do seu filho se suicidar, nomeou herdeiro do império o seu sobrinho Francisco Fernando. Fernando detestava Viena e preferia viver no seu castelo de conto de fadas em Konopiste, nos arredores de Praga. Afastado da rigorosa etiqueta de Viena, convidava muitos hóspedes importantes a desfrutar do castelo e dos seus domínios. No início de junho de 1914, Fernando, ostentando os habituais enfeites militares emplumados, recebeu um dos homens mais poderosos da Europa, o imperador Frederico Guilherme da Alemanha. O imperador Guilherme acreditava firmemente numa aliança entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Ele visitava o herdeiro Fernando para reforçar a amizade entre as duas potências. No castelo de Konopiste, Fernando e Guilherme discutiam política enquanto prosseguiam o seu desporto favorito, as caçadas. Fernando era um fanático da caça. Tinha morto mais de 5.000 veados machos. Abateu mais de 2.000 aves num só dia, além de cervos e javalis que povoavam as florestas da Europa. Milhares de troféus alinhavam-se nos corredores do castelo, mas mesmo na segurança do retiro de Konopiste, Fernando sabia que a sua vida pacífica era ameaçada por um equilíbrio precário. Não tinha dúvidas sobre onde se encontrava o seu inimigo.
A Sérvia, situada ao sul do Império Austro-Húngaro, era um espinho no coração do Império. A Sérvia estava decidida a criar um Império eslavo rival. Em 1908, o Império Austro-Húngaro anexava a província vizinha, a Bósnia-Herzegovina, dominada pela Sérvia. As repercussões foram violentas. As ambições da Sérvia tinham sido goradas, transformando-a num perigoso inimigo. Em segredo, na Sérvia e na Bósnia-Herzegovina, os postos avançados da Europa, emergia uma organização secreta e clandestina denominada Mão Negra. Recrutando estudantes idealistas e camponeses empobrecidos, a Mão Negra exigia o sacrifício extremo aos seus jovens membros, a vitória ou a morte. O objetivo da organização era libertar os seus irmãos sérvios oprimidos pelo domínio austro-húngaro e depois conseguir a unificação da Sérvia através de ações terroristas. Como futuro imperador de todo o Império Austro-Húngaro, Fernando era um dos alvos principais da Mão Negra. Fernando era tanto caçador como colecionador e mostrava orgulhosamente o seu vasto acervo de armamentos medievais aos seus hóspedes de honra. Em junho de 1914, Fernando planeava inspecionar pessoalmente as principais manobras do exército imperial que iriam ser realizadas na capital da Bósnia-Herzegovina. Iria à problemática província como inspetor-geral das tropas armadas. A Sérvia via claramente o perigo de uma confrontação com a Áustria-Hungria. Quando a Mão Negra soube da intenção de Fernando de visitar Sarajevo, deu início aos preparativos para assassinar o arquiduque. Entre os potenciais assassinos havia dois amigos, Nedeljko Kabrinović e Gavril Princip. Como grande parte dos recrutados, eles eram jovens, muito pobres e tuberculosos. Viram ali a sua oportunidade de libertar a Sérvia do seu maior inimigo. Francisco José tinha visitado pessoalmente a província 4 anos antes, sob fortes medidas de segurança. Ele avisou o seu sobrinho de que havia ameaça de tentativas de assassinato, mas não o dissuadiu a ir. Faz como quiseres, disse apenas. Não havia manifestações de afeto entre eles, e isto devido a uma mulher. Quando Francisco José descobriu que Fernando tinha secretamente proposto casamento a Sofia Chotek, que não passava de uma dama de honor da baixa aristocracia, exigiu-lhe que escolhesse entre o coração e o dever. Fernando foi inflexível. Teria ambas as coisas. Após meses de negociações, Francisco José aceitou o casamento, mas na condição de Fernando renunciar a todos os títulos futuros para Sofia e para os filhos de ambos. Nenhum dos dois esqueceria isto. Fernando vivia para Sofia e os seus 3 filhos, a pequena Sofia, Maximiliano e Ernesto. Casar com Sofia foi a coisa mais inteligente que fiz. Quando Sofia soube da viagem a Sarajevo para inspecionar as manobras, decidiu que iria acompanhar o marido. Deixariam os filhos em Konopiste. Entretanto, os jovens assassinos da Mão Negra souberam que Fernando e sua mulher iriam passar pelas ruas de Sarajevo num carro aberto. Estabeleceram posições-chave para cada um. Príncipe ficaria à porta da loja Schiller. Kabrinović numa das pontes em Applequay. Entre todos, fariam um cerco à rua. Nos dias que antecediam a partida, Fernando e Sofia repousaram na companhia do imperador Guilherme da Alemanha. No final da visita, Fernando tinha assegurado o apoio do imperador contra a Sérvia. Por seu lado, Sofia gostou da companhia de Guilherme.
Ao contrário da recepção na Áustria, este teve a gentileza de a tratar como membro da realeza. Entretanto, os assassinos preparavam-se para a visita real. Quando Fernando e Sofia se preparavam para viajar para Sarajevo, Sofia sentiu